Então, ao invés de você precisar ter uma planta inteira, que muitas vezes tem alguns quilômetros quadrados, no nível mais alto de segurança, você define qual é a parte importante, você define quais são o que a norma chama de Foundation Requirements para cada uma das zonas. E também os conduits, que é como que essas zonas trocam informação. O conduit é tão importante quanto a zona, porque ele que vai carregar os dados e as informações entre essas zonas. Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tech Talks aqui no Fortinet Brasil Podcast. Eu sou Lauro Granzotto e hoje a nossa pauta é sobre Operation Technology. Vamos entender os principais riscos e discutir as melhores práticas para proteger as infraestruturas industriais. Antes de começarmos, queremos saber a sua opinião sobre esse novo formato. Já ouviu o episódio anterior do Tech Talks? Deixe sugestões e compartilhe com quem você sabe que gosta do assunto. Acompanhe agora! Léo, se pudesse apresentar para o pessoal, diz o que você faz aqui na Fortinet. Claro que Muito sim. Obrigado. Bom, eu me chamo Leonardo Moreira, eu atuo numa equipe de especialistas em cibersegurança para ambientes industriais. Então, o portfólio da Fortinet é bastante amplo, a gente conta aí com mais de 50 produtos. A nossa missão é conseguir integrar esses produtos e oferecer a melhor solução possível para o nosso cliente dentro da vertical de OT, então dentro de ambientes industriais ou cyberfísicos, como prefira. E o que seria esse OT, né? Todo mundo fala de OT, TA, o que isso difere né, do nosso tradicional? Bom, OT é de Operational Technology, então tudo que tem a ver com tecnologia operacional. Muita gente também chama de TA, Tecnologia da Automação, TO, Tecnologia Operacional. Isso tudo são basicamente sinônimos para ambientes que de alguma maneira interagem com o mundo real. Então, por exemplo, se você está numa planta de produção de aço, você vai ter diversos componentes que estão interagindo com o mundo real, alterando pressão, alterando temperatura. Então, isso tudo é OT. Porém, de alguns anos para cá, a gente vê uma explosão de dispositivos nesse ambiente. Então, prédios que hoje em dia contam com sistemas de automação para a parte de ar-condicionado, para a parte de filtragem de ar, para a parte de controle de acesso. Então, esse horizonte vem expandindo consideravelmente nos últimos tempos. E isso começa a abranger quais indústrias, né? Principalmente setores econômicos. Quais são os principais setores hoje econômicos afetados, né? Aliás, usuários, né, de OT? Uhum. Eu diria que o primeiro seria utility, principalmente o setor elétrico, devido à criticidade. Se a gente não tiver energia, a gente não tem nada, principalmente no calor que está fazendo, ar-condicionado vira um ativo bastante importante nos nossos dias. Então, eu diria que o utility vem bastante forte. Na nossa região, América Latina, existe muita regulação para cibersegurança, para a parte de utility. Aqui no Brasil, inclusive, outros países também vêm com normas para cibersegurança nesses setores. Então, por exemplo, Colômbia e Chile já têm seus marcos de cibersegurança principalmente para o setor de energia, né, dentro das utilities. Mas a verdade é que a expansão ela vai para setores que não necessariamente eram setores industriais. Então, por exemplo, a gente está num edifício aqui que é altamente automatizado. Até a cortina abre e fecha sozinha. Outros setores também, por exemplo, setores que talvez não seja tão óbvio ou tão claro. Imagina um banco. Um banco, ele muito provavelmente vai ter alguns data centers que são muito importantes para o negócio dele. Imagina que você tem um problema no ar-condicionado, pegando de novo o exemplo do ar-condicionado, ou no sistema de no-break. Isso de alguma maneira tem a ver com o OT, tem a ver com os ambientes operacionais. Então, é um setor que talvez num primeiro momento não pareça que tem OT, mas na verdade tem bastante coisa ali por trás para fazer o negócio funcionar. E essa expansão também é interna, a gente vê, né? Cada vez mais o ambiente de OT se interconectando com o ambiente de TI, indo para a internet, né? Quais são os benefícios, né, dessa expansão e quais são os desafios quanto à cibersegurança, né? Uhum. Uma das principais estratégias para proteger um ambiente operacional, um ambiente OT, é justamente a questão de segmentação.
Existem algumas boas práticas para se fazer isso. Uma das mais utilizadas, já há algumas décadas talvez, é o Purdue Model, onde você cria camadas diferentes para proteger os dispositivos, desde os dispositivos sensores e atuadores que estão lá no chão de fábrica, até a comunicação com o eventual ERP. Porém, fazer com que essa informação, com que esses dados fluam entre essas camadas é o desafio. Ou melhor, fazê-los fluir não é um desafio tão grande. O problema é você fazer esses dados e essas informações fluírem com cibersegurança. Então, às vezes a gente visita alguns clientes que estão começando na questão da cibersegurança para esses ambientes operacionais, e eu costumo brincar que a máquina da secretária pode configurar uma PLC se ela quiser. Então, isso é um risco grande, porque são dispositivos e são usuários que têm uma natureza muito distinta. Então, a grande vantagem é você ter esse fluxo de informação para que o executivo tome a decisão, essa decisão desça até o chão da fábrica, porém de maneira segura, com controles e utilizando as boas práticas e padrões de mercado, enfim, estándares que foram pensados para esse tipo de ambiente. Legal, pegando o gancho aí da máquina da secretária pode mudar uma PLC, você pode compartilhar com a gente algum caso real de grande impacto, né? Uhum. E que lições que a gente aprendeu com isso? Claro. Tem um caso específico nos Estados Unidos que eu acho que é bastante didático para ilustrar a importância da cibersegurança. É o caso do Colonial Pipeline, onde, era uma empresa de distribuição de combustível, ou de transporte de combustível, e o ataque ele começou por uma VPN que não deveria existir. Então, assim, essa VPN não deveria existir, e por essa questão, não tinha autenticação forte. Então, era basicamente usuário e senha. Alguém conseguiu roubar a credencial e conseguiu acessar o ambiente do cliente. Aí a gente já tem o primeiro ponto, que é você ter autenticação forte para poder entrar no seu ambiente ou alguma outra coisa, ZTNA, acesso remoto privilegiado, você escolhe. Feito isso, ninguém percebeu que os atacantes haviam entrado nessa rede. Então, eles começaram a tirar teras e teras de informação dessa rede e ninguém se deu conta. Então, ter um monitoramento do comportamento da sua rede, ter um baseline de como que a sua rede funciona. Feito isso, depois que os atacantes conseguiram varrer toda a rede e tirar todas as informações que eles consideravam importantes, o que eles fizeram foi jogar um malware nessa rede. E aí vai começar o problema mais para o mundo AT. Porque a partir do momento que eles jogam esse malware, e esse malware ele começa a se espalhar pela rede, havia um risco real desse malware chegar no ambiente de automação. Então você imagina quilômetros e quilômetros de dutos sem nenhum tipo de monitoramento. E, claro, já que o malware poderia passar da rede de TI para a rede de TA, a gente tem o tema da segmentação. Não havia uma segmentação adequada entre o mundo de TI, que tem as suas premissas e as suas necessidades quanto à cibersegurança, e essas necessidades são muito diferentes das necessidades do mundo de OT. Então o malware poderia passar para a parte industrial. Essa empresa ela optou por desligar completamente a operação dela, porque ela considerava que a questão de não ter o controle, não ter a visibilidade era um risco real. Então eles desligaram toda a parte de automação, começaram a ter que utilizar helicóptero, drone e outras formas de conseguir monitorar os dutos, e aí vem uma outra parte que seria ter um SOC integrado, você ter uma operação de cibersegurança que conseguisse olhar todos esses sinais que houve, a VPN que não deveria estar ali, a retirada de dados, um malware na rede, um malware fazendo movimentação lateral, conseguir integrar isso tudo e dizer o seguinte, isso aqui parece um incidente. Então, esse seria um caso importante que a gente teve acho que já se vão uns bons 2, talvez 3 anos no mercado. Legal, você comentou ali que um dos erros, né, que eles cometeram foi desligar essa operação, mas além desse erro, que outros erros são muito comuns, né, na hora de aplicar a cibersegurança para os sistemas de OT? Eu acho que um dos principais erros é tentar trazer as boas práticas de cibersegurança do mundo de TI para o mundo de TA. A gente visita algumas plantas com alguma recorrência. E algumas vezes a gente vê, por exemplo, estações de engenharia que ficam no piso da planta sem usuário e senha, por exemplo, ou com usuário e senha pregado no monitor.
Para ter isso é um escândalo, não pode ter. Mas para um ambiente de automação a gente precisa ir até a página 2, talvez até a página 3 e perguntar assim, vem cá, por que você precisa dessa agilidade para acessar esse ambiente? Ah, porque eu tenho um processo aqui meu que é muito crítico e se eu tiver, sei lá, uma falha numa válvula eu preciso atuar em 5 segundos senão a planta explode. Eu tô sendo muito exagerado porque não é bem assim, mas pensando num caso como esse. Então, talvez a gente possa colocar um usuário e senha nesse computador e colocar um botão vermelho do lado. Para caso essa válvula falhe, ele só aperta o botão, ele não precisa de nenhuma credencial ou nenhum usuário. Então, a gente tentar trazer esse mundo de TI e olhar assim, nossa, é um absurdo você ter uma máquina sem usuário e senha. Talvez alguém tenha pensado nisso e tenha falado assim, o risco de eu ter um usuário e senha é maior do que o risco do usuário não conseguir, é menor do que o risco do usuário não conseguir acessar esse ambiente. Portanto, eu vou deixar a máquina sem usuário e senha porque é um risco menor. Tudo isso para manter a operação funcionando, ou para não ter um acidente, ou para atuar realmente num tempo que seja o tempo ideal para o processo. E puxando isso dessas soluções, né? Como que a gente, Fortinet, consegue ajudar nossos clientes? Assim, a gente tem como eu comentei no início da conversa, a gente tem um portfólio bastante grande. O que a gente sugere ao nosso cliente é buscar principalmente a segmentação TI e TA. A gente entende que a visibilidade do ambiente de automação é algo muito importante. Isso não existe a menor dúvida quanto a isso. Porém, algo que qualquer empresa vai precisar fazer sim ou sim é segmentar a rede TI e a rede TA. É a tal da convergência TI e TA. E isso é muito importante. Quando a gente fala convergência, a gente não acredita que essas redes elas vão coexistir, sei lá, no mesmo data center, no mesmo switch, nos mesmos servidores. Elas vão continuar separadas. Só que existem coisas e informações e dados muito importantes de um lado e de outro. E a gente precisa controlar esse fluxo. Então, não é que elas vão se fundir. Elas, na verdade, vão convergir. Elas vão estar próximas, mas elas não vão se juntar. Então, a gente entende que a segmentação é algo que, na maioria dos casos, é relativamente simples e que eleva consideravelmente o nível de maturidade. Uma outra coisa também que é muito importante e que eu vejo várias empresas fazendo é acesso remoto utilizando ferramentas que não foram pensadas para o ambiente operacional. Eu estou citando especificamente ferramentas onde você só instala um agente na máquina e aí você entra num portal ou instala um software em uma outra máquina e através disso você consegue acessar esse ambiente remoto. Fazendo isso, o que a pessoa que instalou esse software faz é, na verdade, oferecer acesso ao ambiente operacional para quem tem um usuário e uma senha, somente. Esses softwares estão públicos na internet, né? Públicos na internet, são grátis, são muito bons para o mundo de TI. Então, assim, se você tem, de repente, não sei, um usuário remoto que você precisa acessar a máquina dele por uma razão qualquer, ele vai funcionar muito bem. Agora, quando a gente está falando de, por exemplo, um servidor escada, isso pode ser muito perigoso, muito perigoso. Então, é para isso que a gente precisa pensar no acesso remoto. E aí eu vejo também um outro erro importante que é a qualidade que se oferece para o acesso remoto do pessoal de OT. Eu já conversei com alguns clientes que eles dizem assim, não, o usuário ele precisa fazer 3 saltos para conseguir chegar no ambiente de automação. Eu falei, esse cara não vai usar esses 3 saltos, ele vai dar outro jeito. Ele vai pegar um notebook, vai conectar numa rede 3G, 4G, vai espetar outro cabo para dentro da rede de automação e vai acessar por ali. Então, esse acesso ele precisa ser de qualidade, principalmente porque pode acontecer de que esse acesso remoto seja para resolver um problema grave. Então, o usuário ele não pode ter nenhum tipo de impedância nesse acesso. Tudo isso para garantir também a disponibilidade, né? Que é crítico para o ambiente de OT. A disponibilidade é um dos pilares da cibersegurança. É o contrário da segurança de TI, né? Isso é muito falado. Então, na segurança de TI, a gente fala muito de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Quando a gente pega essa prioridade no mundo de automação, a gente vira de cabeça para baixo. Na verdade, é disponibilidade, integridade e confidencialidade. Porque, por exemplo, pegando o exemplo da empresa que produz, por exemplo, aço. Se você souber qual é a temperatura dos fornos dessa empresa, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Agora, se o operador que está lá na planta não souber, aí a gente tem um problema. Legal, cara. A gente ouve muito, né, nossos clientes que querem investir em cibersegurança. Por onde que eu começo? E no OT, por onde que eu começo? Por onde que eu começo para atingir esse grau de maturidade em cibersegurança? Sim.
Normalmente, quando o cliente ele já entendeu esse problema, ele pode utilizar, por exemplo, algumas boas práticas. Especificamente para o mundo de OT, a gente tem o ISE 62443, que é uma norma que, entre outras coisas, é uma norma muito, muito grande, mas, entre outras coisas, ela propõe zonas e conduíte. O que são zonas e conduíte? É basicamente você segmentar a rede em zonas que tenham alguma característica comum. Pode ser o mesmo vendor, pode ser o mesmo nível de risco, pode ser o mesmo site. Você define, e você define qual é o nível de segurança dessa zona. Então, ao invés de você precisar ter uma planta inteira, que muitas vezes tem alguns quilômetros quadrados, no nível mais alto de segurança, você define qual é a parte importante, você define quais são o que a norma chama de Foundation Requirements para cada uma das zonas. E também os conduítes, que é como que essas zonas trocam informação. O conduíte é tão importante quanto a zona, porque ele que vai carregar os dados e as informações entre essas zonas. Então, essa é uma boa abordagem para quem realmente quer utilizar ou quer ter o nível de segurança de acordo com o grau da criticidade. A analogia que eu faço numa brincadeira se a gente tiver uma planta e a máquina que faz pão de queijo tiver um problema, a gente não precisa se preocupar. Agora, se o business da empresa for fazer pão de queijo, aí a gente tem um problema. Então, é analisar esse tipo de situação e conseguir propor o melhor possível ou a cibersegurança mais adequada para esses ambientes. Quando a gente fala do setor de utilities, principalmente do setor de energia, uma das normas bastante utilizadas é a NERC-CIP, norte-americana. Então, ela tem, se eu não me engano, o CIP vai do 2 até o 14, se eu não me engano, e ela propõe mais ou menos o que se propõe para 62443, mas com uma abordagem mais focada para o setor elétrico, principalmente, porque a característica do setor elétrico é um pouco diferente de uma indústria tradicional de manufatura. Então, o setor elétrico, normalmente, você vai ter muitos sites pequenos, muitas subestações pequenas, porém dispersas numa geografia bastante grande. Então, o que a gente precisa pensar é um pouquinho diferente. Mas vai propor segmentação, só que aí o nome muda um pouquinho, vai virar Electronic Security Perimeter ao invés de zona, vai propor também acesso remoto, gestão de incidentes de cibersegurança. Então, mais ou menos, são mais ou menos as mesmas ideias, porém implementadas e propostas de uma maneira diferente. Legal. E ainda nesse tópico de solução, a gente sabe que o mercado de tecnologia ele evolui de uma velocidade muito rápida, né? E de soluções para OT, o que você vê como tendência para os próximos anos ou meses, né? É tudo muito, muito dinâmico. O que você vê como solução? Eu acho que o tema de AI, assim, estou usando um buzzword mesmo, mas eu acho que o tema de AI, ele vai começar a ser mais utilizado nesses ambientes. Falando especificamente de cibersegurança, eu penso que a AI ou machine learning, enfim, essas soluções de análise realmente profunda, ela vai ajudar bastante nesses ambientes industriais. E eu acho que os ambientes industriais, eles carregam uma característica que é uma maior previsibilidade. Então, uma planta, ela vai funcionar mais ou menos da mesma maneira por semanas, meses. Então, se você consegue definir bem esse baseline, você consegue perceber qualquer oscilação. É diferente, por exemplo, de uma rede de TI. Então, assim, eu não costumo visitar o escritório. Quando eu venho, é algo novo. Então, poderia se gerar um alerta. No ambiente de TA, raramente você vai ter um novo dispositivo na rede. Raramente você vai ter uma nova maneira de trabalhar. Então, quando houver, é importante revisar se é um problema de cibersegurança, se é um problema de falta de gestão de mudança, que acontece bastante. Então, nesse sentido, eu acho que a AI ajuda bastante em modelar como essa rede vai estar e conseguir te oferecer uma visibilidade de como deveria ser ou como não deveria ser. Legal. E agora puxando um pouco, né, para o nosso lado da mesa, os profissionais hoje de tecnologia que querem se especializar em OT, que dicas que você dá para quem está começando ou para quem quer aumentar seu nível, né, de conhecimento em OT? Como que a gente consegue se desenvolver nessa cadeia? Olha, assim, venham, por favor, porque a gente precisa de gente. É um perfil um pouquinho... Diga. E por onde que a gente vem, né? Por que a gente precisa fazer para... Então, eu acho que tem caminhos diferentes. Eu, por exemplo, eu venho da cibersegurança de TI e
fiz a movimentação para o mundo de automação. O Marcos, por exemplo, que também é da equipe, ele vem de automação e foi para o mundo da cibersegurança. É um perfil diferente, porque você precisa ter uma gama de conhecimentos um pouquinho mais abrangente, mudar um pouquinho a forma como que você pensa, se você estiver vindo da tecnologia da informação, entendendo que a cibersegurança para ambientes industriais, ela é diferente, mas acho que o principal se você quiser realmente embarcar nesse caminho para sua carreira, sim, tem um mercado enorme. E assim, não vai diminuir. A tendência é só aumentar a demanda por profissionais que conheçam da cibersegurança para esse tipo de ambiente. Antigamente, o material que existia para isso era um pouquinho mais escasso. Hoje em dia tem muita coisa boa. Livro, eventos, existem pós-graduação também para cibersegurança para ambientes industriais, certificações, são um pouquinho caras, mas enfim, então tem bastante coisa para fazer. Independente do caminho que o profissional esteja vindo de OT para cibersegurança ou vindo de cibersegurança para OT. A Fortinet tem treinamentos, certificações de cibersegurança para esses profissionais também, né? Sim, a gente tem o FCSS para OT, que é o antigo NSE 7, onde a gente vai abordar, por exemplo, eu comentei do Perdue Model, a gente vai falar do Perdue Model, a gente vai falar da 62443, a gente vai falar da NERC-CIP, e a gente vai falar também como que o portfólio da Fortinet se encaixa dentro disso tudo. Então, assim, aonde que a gente pode, por exemplo, fazer toda a parte de segmentação com o FortiGate, onde a gente pode garantir a orquestração e a visibilidade dos usuários na rede através do FortiNAC, onde a gente pode correlacionar as informações de cibersegurança, eventos, alertas e incidentes no FortiCIEM, o FortiSOAR. Então, a gente traz toda essa visão do que é cibersegurança para o mundo industrial e coloca ali em cima o nosso portfólio. Legal, cara. Léo, muito obrigado pelo bate-papo. Se deixar a gente ficar aqui umas horas conversando. Queria pedir para você deixar um último recado para quem está nos assistindo, ouvindo. Claro, assim, eu queria agradecer ao espaço. A promoção dessas conversas é muito legal. E agradecer a todo mundo da Fortinet. Vocês não estão vendo, mas tem uma galera aqui atrás para fazer isso aqui acontecer. Parece que é simples, mas não. Tem muita gente aqui atrás. Então agradecer a todo mundo aí dos bastidores por fazer o podcast acontecer. Muito obrigado. Léo, muito obrigado. E assim encerramos mais um episódio do Fortinet Brasil, edição especial Tech Talks. Espero que tenham aproveitado esse conteúdo sob o olhar de quem entende muito do assunto. Se ainda não segue nosso canal, aproveite para se inscrever, ativar as notificações e nos acompanhar nas redes sociais para ficar por dentro dos próximos episódios. E claro, compartilhe com sua rede. Queremos saber o que achou do Tech Talks e quais temas gostaria de ver por aqui. Até a próxima!